Se você está com a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, eu vou ler com vocês hoje. Estou pregando às terças-feiras uma série, as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são histórias que Jesus contou, histórias simples, histórias que Jesus pegou elementos, na verdade, situações que era muito comum para as pessoas que estavam ouvindo Jesus. Então Jesus falou sobre agricultura, falou sobre semente, falou sobre colheita, o que era uma realidade para aquelas pessoas que o ouviam. E Jesus conta essas histórias, na verdade, para ilustrar, para que aquelas pessoas pudessem entender, porque na verdade por trás de cada parábola, de cada historinha que Jesus criava para contar para aquelas pessoas, Jesus estava tentando, na verdade, transmitir uma verdade espiritual. Então não eram apenas historinhas para entretenimento, Jesus estava tentando ensinar algo para as pessoas. Muitos não entendiam, alguns entendiam, né? Hoje nós temos uma revelação maior, nós temos a Bíblia inteira e a gente consegue compreender algumas coisas a mais até do que aquelas pessoas conseguiam pelo fato de termos a Bíblia completa, né? Então hoje eu quero ler com vocês em Mateus, no capítulo 13, versículos 31 e 32, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra nesta noite. A minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Todos nós viemos neste lugar porque, de alguma forma, sentimos a necessidade de estarmos mais próximos de Ti. Temos o desejo de ouvirmos a Tua voz. Sabemos que dependemos do Senhor, sabemos que temos falhas, sabemos que precisamos de mudanças nas nossas vidas, sabemos que precisamos ter o nosso caráter moldado, Pai, sabemos que precisamos da ajuda do Senhor, e nesta noite, Pai, venha falar aos nossos corações, venha transformar as nossas vidas, Pai, venha trazer revelação, que não seja apenas conhecimento, que a gente não saia deste lugar conhecendo mais um versículo, conhecendo mais uma parábola, mas que seja uma noite de transformação, que a gente possa sair deste lugar nesta noite, Pai, com os nossos corações mais apaixonados pelo Senhor, Deus, mais desejosos por andarmos com o Senhor, Pai, em obedecermos ao Senhor, Pai. Essa é a nossa oração nesta noite. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para te ouvirmos nesta noite. Usa a minha vida como canal, como instrumento nas mãos do Senhor, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Amém. Jesus, ele conta essa parábola para ilustrar e para falar um pouco sobre o que é ou como é o reino dos céus. E ele usa algo muito simples, ele usa uma semente, um grão de mostarda para falar sobre o reino, algo tão grande, algo tão poderoso, algo tão significativo, e ele pega algo tão pequeno, algo tão, talvez até desprezado pelas pessoas, algo que nós talvez nem daríamos importância, e ele pega esse algo que talvez eu e você passaríamos por cima e nem iríamos dar conta que a gente passou por cima, porque um grão de mostarda é extremamente pequeno, e ele pega esse negocinho, essa semente pequena, para ensinar e para falar a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. E na verdade, Jesus, o tempo inteiro que ele esteve aqui na terra, durante o seu ministério todo, 3 anos e pouco, Jesus, muitas vezes ele falou sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Na verdade, ele não apenas falou, mas Jesus veio estabelecer. Jesus, através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição, na verdade ele estava estabelecendo o reino dos céus aqui na terra também. Ele estava dando início, né, ao estabelecimento do reino de Deus e do reino dos céus aqui na terra. Mas
para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, para os discípulos, e não só para os discípulos, para os escribas, para os fariseus, para as pessoas que conheciam as Escrituras, mas de forma geral, para a realidade daquelas pessoas, eles não conseguiam muito bem compreender o que Jesus ensinava a respeito de reino, porque reino para eles tinham outras referências a respeito de reino. Jesus estava pregando, estava ensinando, estava falando a respeito de algo invisível. Jesus estava falando a respeito de um reino sobrenatural e não natural. Jesus estava falando a respeito de um reino que não era, que os olhos humanos não conseguiam ver a princípio, e aquelas pessoas estavam acostumadas com um reino que elas podiam ver, elas estavam acostumadas com um rei que elas conseguiam ver, que elas conseguiam tocar. Essa era a realidade para o povo de Israel. Na história de Israel tiveram muitos reis, reinos, e para eles era algo comum. Para nós, quando a gente fala de reino, quando a gente fala de um rei, a gente até estranha, porque não é a nossa realidade, mas para eles, a história do povo deles, para eles era algo comum, um rei, um reino, era algo palpável, era algo que era uma realidade na vida deles. Então, quando Jesus vem falar sobre reino dos céus, vem falar sobre reino de Deus, vem falar sobre algo invisível, algo que eles não conseguiam tocar, que deveria ser vivido por fé, que as pessoas não conseguiam a princípio enxergar, pelo menos naquele momento, as pessoas, elas não conseguiam compreender, e não apenas compreender, mas elas não conseguiam nem acreditar direito naquilo que Jesus estava falando. Tanto que se você olhar, por exemplo, no Antigo Testamento, você vai ver que em muitos lugares você vai perceber, através de versículos, que vai falar sobre reino, sobre rei, e no Novo Testamento ali os discípulos, os fariseus, os escribas, eles sabiam das profecias, eles sabiam das escrituras, de algumas do Antigo Testamento, eles conheciam, eles ouviam falar das histórias, das profecias, e com certeza eles ouviam isso aqui e pensavam, puxa, isso aqui deve significar então que Deus vai mandar então o Messias, Deus vai mandar um rei, Deus vai mandar o Messias que vai vir reinar, vai estabelecer um reino, e esse reino vai ser físico, ele vai vir em Jerusalém, porque existem profecias dizendo que ele viria, e ele entraria em Jerusalém, e ele vai estabelecer ali o seu reino, e então as guerras vão acabar, e então o povo de Deus vai deixar de sofrer, porque durante a história a gente vê que muitas vezes o povo de Deus sofreu, foi oprimido, perdeu batalhas, e muitas vezes por causa, na verdade todas as vezes por causa dos erros deles, por causa do pecado, porque eles se afastaram de Deus, mas eles esperavam um rei, para que esse rei chegasse e libertasse eles, para que agora eles pudessem viver em paz. Eles não imaginavam que o reino seria algo invisível, que o rei não seria da forma que eles estavam imaginando. Só para vocês terem uma ideia, como que eles imaginavam, olha o que diz em Daniel, no capítulo 2, versículos 44 e 45, essa ideia que eles tinham de rei e de reino. Olha o que diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então eles ouviam isso aqui e falaram, puxa, que bom. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, com certeza, aquele povo ouviam as profecias e falavam, certamente vai chegar o dia, e quando nasce o Messias, quando Jesus chega, eles falam, pronto, o nosso problema agora acabou, agora Jesus veio, ele está dizendo que é o Filho de Deus, é o Messias, ele veio para estabelecer o reino de Deus, ele é o nosso rei, o rei dos judeus, agora os problemas acabaram. A ideia de rei, de reino para aquele povo era justamente essa, tanto que se você voltar um pouco na história, você vai ver que lá atrás, o primeiro rei de Israel, que foi Saul, naquela época não havia reis, porque Deus determinou que não precisava de rei, ele era o rei do povo judeu. Mas o povo não conseguia se conformar em não ter um rei. Eles começaram a discutir e falaram, não, nós queremos um rei para nós. A gente quer um rei terreno como todas as outras nações têm.
eles brigaram, eles foram lá no profeta Samuel e eles falaram, ó, vai lá falar com Deus, porque nós queremos um rei para a gente não quer ficar sem rei. E aí o profeta foi falar com Deus, e Deus falou, bom, se o povo então quer um rei, você vai levar uma mensagem para o povo e vai dizer, tudo bem, eu vou conceder um rei, mas vai ter algumas consequências por conta disso. E aí lá no primeiro livro do profeta Samuel, a gente vai ver, Deus vai falar as consequências que aquele povo teria por conta disso, e não eram consequências boas, mas mesmo assim, o povo, depois de ter ouvido todas as consequências que eles iriam sofrer, os filhos seriam mortos, e muitas coisas ruins aconteceriam, o povo ainda assim quis um rei, falou, não, nós não queremos saber, nós queremos um rei para nós. Então Deus disse, então tudo bem, então vocês terão um rei. Então foi levantado o primeiro rei de Israel, Saul. E depois a gente vê que o povo sofreu, muitas coisas aconteceram, mas aqui a gente encontra a necessidade do ser humano do visível, a necessidade do ser humano de conseguir pegar, a necessidade do ser humano de ser algo palpável, né? Aquele povo, eles não queriam um reino que não pudesse ser visto com os olhos, eles não queriam um rei que não pudesse se ver ou conversar, ou ir lá discutir, ou resolver as coisas. Eles não queriam, Deus é o meu rei, tudo bem, Deus é o meu rei, mas a gente quer um rei aqui na terra. E essa era a mentalidade, essa era a ideia daquelas pessoas, tanto que quando Jesus começa a falar a respeito do reino, aquelas pessoas, elas não conseguem compreender, porque aqui existe um conflito entre o natural e o sobrenatural, e Jesus, de forma incrível, ele vai ensinar como funciona o reino dos céus, como funciona o reino de Deus, usando coisas extremamente simples, como um grão de mostarda. Ele podia ter falado muitas coisas difíceis a respeito do reino dos céus, mas ele pega um grão de mostarda para falar com aquelas pessoas que tinham uma falsa ideia de como seria o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, e do rei que estava estabelecendo o seu reino. Para eles era uma loucura, um reino que não se podia ver, né? Em Mateus 17, 20, conta uma coisa, fala assim, ó, e ele lhes respondeu, aqui aconteceu o seguinte, aqui havia um jovem que estava possesso por espíritos malignos, e os discípulos foram lá tentar orar por aquele jovem e não conseguiram expulsar os espíritos malignos daquele jovem, e eles voltaram e perguntaram para Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar os espíritos malignos, o que está acontecendo? E aí Jesus dá uma resposta em Mateus 17, 20, diz assim, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então Jesus, ele vai ensinar a respeito, nos 3 evangelhos, é contada essa parábola do grão de mostarda, e você vai ver Jesus falando algumas vezes sobre fé e o grão de mostarda. Se você tiver fé como um grão de mostarda, ele liga o grão de mostarda com fé, como se não tivesse como as duas coisas estarem separadas, como se não tivesse como uma coisa caminhar sem a outra. Jesus estava, na verdade, passando e transmitindo uma mensagem para aquelas pessoas que estavam ouvindo, para que aos poucos elas fossem assimilando. Tá bom, então se um grão de mostarda, ele comparou com o reino dos céus, e aí agora ele está falando sobre fé. Se eu tivesse fé como um grão de mostarda, então eu preciso entender que, para que eu acredite, que eu entenda sobre essa questão do reino, eu preciso crer. Então Jesus está falando sobre um reino, sobre um rei, que é necessário a fé, não tem como, não é por vista, não é por aquilo que eu posso ver, eu não vou pegar talvez, mas eu preciso crer. E Jesus, na verdade, já estava, essas parábolas que ele está falando a respeito do reino, ele está, na verdade, preparando o coração dos discípulos, ele estava preparando o coração daquelas pessoas. Por quê? Porque Jesus sabia que no momento que ele fosse se entregar numa cruz, aquelas pessoas que seguiam Jesus, para elas seria o fim. Para elas, quando Jesus estivesse no caminho da cruz, para elas o rei, o reino,
tudo aquilo que elas haviam construído na cabeça delas, de que agora a nossa vida foi salva, agora nós temos um rei, o rei dos judeus, o Messias que veio reinar sobre este povo, o Messias que veio estabelecer o seu reino. Agora esse povo vai deixar de ser capacho. Agora, olha só, eu consigo até imaginar quando Jesus operava milagres absurdos, e talvez romanos estavam por perto. Eu consigo até imaginar, talvez uns discípulos olhavam e falavam assim: calma que tua casa vai cair, está vendo o que o meu Senhor faz? Fica tranquilo, viu? Porque a confiança deles, na verdade, agora estavam no rei deles. Jesus agora era a solução, Jesus agora era a saída. Ele veio para ser o rei, ele veio para estabelecer o seu reino. Verdade, sim, mas não um reino terreno. Na verdade, Jesus veio para estabelecer o reino dos céus, e é isso que eles não estavam entendendo, e Jesus estava preparando o coração deles para isto, porque no caminho da cruz, quando Jesus, na verdade, eu fico imaginando naquela sexta-feira, eu fico imaginando na sexta-feira da paixão, quando Jesus foi pregado em um madeiro, quando ele foi pendurado em uma cruz, eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, a cabeça daquelas pessoas que colocaram toda a confiança em Jesus, aquelas pessoas que abandonaram tudo, os discípulos que deixaram tudo para trás, as pessoas que colocaram toda a confiança. Pronto, nós encontramos a solução das nossas vidas, esse cara é o nosso rei, ele veio para estabelecer o reino, e agora a nossa vida está tudo certo, e de repente o rei deles está pendurado em uma cruz, e a Bíblia vai nos contar que as pessoas passavam em frente à cruz e zombavam de Jesus e diziam: olha, se você é o Messias, é o Filho de Deus, você conseguiu libertar muitos, por que é que você não consegue libertar a si mesmo? Desce então da cruz se você é o Filho de Deus, como você dizia que é. Então faça alguma coisa. Imagina a cabeça dos discípulos, tanto que os discípulos vão embora daquele lugar, as pessoas voltam a viver as suas vidas, as pessoas deixam tudo para trás, porque agora a esperança tinha ido embora, agora eles já não tinham mais, eles não sabiam mais no que acreditar. Tudo aquilo que eles tinham acreditado durante aqueles anos caminhando com Jesus, agora tinha ido por água abaixo, e com certeza Jesus estava ali na cruz, e o diabo estava vibrando e dizendo: consegui, e lá talvez no inferno o diabo e os demônios comemorando e dizendo: nós conseguimos, e os discípulos e os seguidores de Jesus, talvez tristes, aflitos, pensando: realmente conseguiram, agora nós estamos perdidos. E aí até que Jesus está lá na cruz, e aí Jesus diz: olha, chega, acabou, tetelestai, está consumado. E a Bíblia conta que quando Jesus faz isso, ele entrega a sua alma, ele entrega o seu espírito, ele morre ali naquela cruz, o véu do templo ele é rasgado, a terra treme, um terremoto acontece, e na verdade ali estava sendo o início, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Mal sabia o diabo, enquanto todos estavam pensando: acabou, Deus estava olhando e na verdade estava dizendo: está apenas começando. Enquanto as pessoas estavam olhando e pensando: olha, está tudo terminado, chegou ao fim, Deus estava olhando lá de cima e estava dizendo: olha, está só começando. É uma perspectiva diferente do reino, de como nós enxergamos e de como Deus vê as coisas. Eu já quero te dizer uma coisa: talvez você entrou neste lugar nessa noite e você está pensando: está terminado, acabou, mas para Deus está só começando. Talvez você esteja pensando: mas chegou ao fim, o relacionamento chegou no fim, tantas coisas aconteceram. Talvez a sua vida esteja como a de Jesus, pregada numa cruz. Você colocou tanto tempo esperança em algo ou em alguém, e as coisas não aconteceram da maneira que você imaginou. Mas para Deus, talvez o diabo tenha olhado para você e tenha dito: olha, terminou, mas Jesus bradou: tetelestai, está consumado. E ali o reino de Deus estava
estava sendo estabelecido e uma nova história estava sendo escrita a partir daquele dia. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus, que uma nova história está começando. Aonde havia morte, aonde havia destruição, aonde talvez o diabo falou para você: olha, daqui não sai mais nada, daqui nada mais vai acontecer, em nome de Jesus. O reino de Deus é diferente do reino desta terra. A forma que Deus trabalha é diferente da forma que nós trabalhamos. A forma que Deus enxerga as coisas é diferente da forma que nós enxergamos. Para nós algo insignificante, um grão de mostarda pequeno, mas para Deus se torna a maior das hortaliças. Por que é que Jesus pegou um grão de mostarda para falar do reino de Deus? Por que Jesus pegou um grão de mostarda para falar do reino de Deus? Grão é pequeno, grão é insignificante, grão é desprezado. Jesus foi desprezado. O reino foi desprezado. As pessoas não acreditaram. Não acharam que dali viria alguma coisa de bom. Na verdade, Jesus, ele foi desprezado desde quando ele nasceu. Como é que pode o Messias nascer em um lugar pobre daquele jeito? Como é que pode um Messias ser colocado num lugar onde se alimenta os animais? Como é que pode o Messias ter nascido de uma família simples? Como é que pode o Messias ter nascido numa cidade deste tamanho? Não é possível. Desde o seu nascimento, na verdade, as pessoas não acreditavam, porque o reino de Deus, ele é assim. Jesus estava exemplificando, Jesus estava aqui usando uma figura de linguagem para mostrar como funciona no reino de Deus. O reino de Deus não funciona como o reino natural, como nós vemos nas nossas vidas aqui na terra. A gente vai muito por aquilo que nós vemos, que os nossos olhos veem, aquilo que nós podemos pegar. Muitas vezes pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm. Se elas têm um pouco mais, então elas são melhor tratadas do que as outras pessoas. Não. No reino de Deus as coisas não funcionam assim. No reino de Deus um grão de mostarda importa. No reino de Deus aquilo que é insignificante para a maioria das pessoas importa. No reino dos céus, no reino de Deus, aquilo que para a maioria das pessoas elas passam por cima e elas desprezam e elas pensam: isso aqui não vai dar em nada. Mas no reino dos céus e no reino de Deus as coisas não funcionam assim. Foi assim com Jesus, desprezado, humilhado. Quando ele foi para a cruz, as pessoas cuspiram em Jesus, as pessoas bateram em Jesus, as pessoas humilharam em Jesus, e talvez muitos pensaram: não é possível que isso faz parte do reino de Deus. Não é possível que ele está dizendo que ele veio estabelecer o reino de Deus. Mas a semente, um grão de mostarda, sim, é o reino de Deus, e na minha vida e na sua vida é assim também. Aquilo que muitas vezes parece insignificante, aquilo que muitas vezes parece que é pequeno demais, querido, pequeno pode ser para mim e para você, mas não aos olhos de Deus. Talvez como Jesus foi, assim você foi também desprezado, humilhada. Talvez teu pai, talvez a tua mãe, talvez professores até da escola olhavam para você e diziam: olha, você é muito burro, você é muito burra, você não vai ser ninguém na vida. Talvez pessoas te colocaram para baixo, talvez pessoas passaram por cima de você, talvez pessoas te disseram: olha, você não vai ser ninguém na vida. Como em Jesus, que cuspiram, desprezaram. Mas no reino de Deus, o grão de mostarda, quando ele é plantado, ele com o tempo se torna grande hortaliça, ele dá frutos, ele se torna grande, ele se torna poderoso. Assim é a minha vida e a tua vida quando nós estamos plantados no reino dos céus, no reino de Deus. Aquilo que é insignificante, talvez você se sinta insignificante, mas não para Deus. Ele sonhou com você, você nasceu com um propósito. Quando você estava no ventre da sua mãe, ele te criou, ele te formou, ele te criou para coisas grandes, extraordinárias, maravilhosas. E talvez o diabo diga para você: olha, você é apenas um grão de mostarda. Sim, eu sou um grão de mostarda, mas nas mãos de Deus.
eu sou um grão de mostarda. A Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver inúmeras histórias de grãos de mostardas, insignificantes, pessoas que não tinham o preparo, não se sentiam capazes de realizar. Muitos, eu acho que todo homem de Deus, toda mulher de Deus que você lê na Bíblia, você vai poder perceber isso. Quem, Gui? Davi. Segundo rei de Israel, depois de Saul, foi Davi. Desprezado, o menor de sua casa. Quando o profeta foi até a casa do pai dele, de Jessé, para ungir Davi rei, porque Deus havia mandado ele, falado, vai até a casa de Jessé, porque o próximo rei de Israel está lá, você vai levar azeite, quando eu falar para você quem é, você vai jogar o azeite na cabeça do garoto, e você vai ungir ele como o próximo rei de Israel. Ele chega lá e todos os irmãos estão lá, os irmãos de Davi, desde o mais bonito, mais forte, que provavelmente seria o próximo rei de Israel. O pai chama e fala, esse aqui é o primeiro, esse é bonito, esse é alto, esse é forte, deve ser esse aqui. Mas aí Deus fala com o profeta, não é esse não. Aí o próximo, não é esse não, o outro, que é esse outro, não é esse não, trouxeram um monte de filho, não é nenhum desses. Aí o profeta fala, mas não tem mais nenhum filho? Aí o pai diz, tem sim. Tem um, está lá no campo. Manda chamar lá do campo, o garoto que está lá cuidando das ovelhas, do pasto do papai. Aí mandam chamar, quando Davi, o garoto novo, entra em casa, Deus fala no coração do profeta, este é o próximo rei de Israel, pode derramar o azeite na cabeça dele. Sabe por quê? Deus não vê da forma que nós vemos, insignificante aos olhos dos homens, menor aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus, porque Deus vê como o homem não vê. Deus olha o interior, Deus vê o coração. Talvez você se sinta insignificante, talvez você se sinta pequeno, mas acredite, aquilo que Deus colocou dentro de você, Ele plantou uma semente no teu coração, se torna grande quando você coloca nas mãos de Deus. José, desprezado, vendido pelos irmãos, coitado. Quer ser mais desprezado que isso? Ser desprezado pela própria família? Os irmãos falaram para o pai que um animal matou ele no meio do deserto. Mentira, venderam um irmão como escravo, foi vendido para o Egito, menino novo, cheio de sonhos, menino bom, passou coisas terríveis na sua vida, estava lá, trabalhou, foi enganado, foi jogado em prisão, passou momentos difíceis na sua vida, até o dia que Deus o exaltou e o colocou como o segundo homem mais importante lá no Egito, depois de Faraó. Seus irmãos agora estão enfrentando grande fome e vão até o Egito comprar alimento. E quando eles chegam lá, quem é que comanda tudo lá? O irmão. Aquele que foi desprezado, aquele que foi vendido, aquele que ninguém dava valor, aquele que foi jogado fora. No reino de Deus, as coisas funcionam assim. Moisés, o gago foi levantado para ir lá falar, libertar o povo do cativeiro. Não tinha alguém mais eloquente, que sabe falar, que sabe conversar, chega lá, tem uma conversa com um rei, com um homem importante, rei, o senhor mandou eu vir aqui, sabe, vamos sentar aqui tomar um café. Não tinha alguém mais eloquente para fazer o serviço, não. Deus chama o gago, tinha dificuldade para falar, conseguia falar, o rei, o Deus, mas Deus levantou, Deus mandou Arão junto com ele. O povo foi liberto do cativeiro. Deus fez. Por quê? Porque aquilo que é impossível para nós, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, para Deus é possível. No reino de Deus as coisas não funcionam como no reino natural. Jesus, eu já falei de Jesus. Agora, Deus, essas parábolas que falam do reino na Bíblia, elas também podem nos ensinar algumas outras coisas. Eu coloquei aqui, Deus pode
que Deus pode pegar os episódios tristes da vida, episódios de derrotas, e transformá-los em vitória. Como eu tinha falado, o maior evento da história, há 2000 anos atrás, foi quando Jesus foi pregado em uma cruz. E aquilo que era, na verdade, aos olhos de muitos, uma desgraça, aquilo que era o fim para muitos, aquilo que era terrível aos olhos dos homens. E aqui eu vejo, por exemplo, até se nós formos aplicar nas nossas vidas, Romanos 8:28, se cumprindo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui a gente vê que muitas vezes, até quando nós não compreendemos a dor, Deus controlando a história, enquanto o diabo está pensando, eu estou vencendo, enquanto o diabo está pensando, olha, eu estou trazendo choro, eu estou trazendo a dor, eu estou vencendo, Deus orquestrando a história e está dizendo, olha, você não está entendendo nada, mas eu continuo ainda no controle das coisas, eu continuo controlando toda a situação. Aquele evento que era para ser trágico, na verdade, foi o evento que marcou a história para sempre, o evento que marcou as nossas vidas, o evento que nos abençoou, o evento que nos salvou, porque na verdade, enquanto as pessoas estavam ali chorando e pensando, chegou ao fim, agora acabou, na verdade Deus estava celebrando, porque Ele sabia, agora na verdade está começando aquilo que o diabo achou que estava fazendo. O diabo achou que pelo fato do homem ter pecado, agora o homem não poderia mais se relacionar com Deus. Deus tem um plano de enviar Jesus, e aí Jesus viveu como homem, e Jesus vai para uma cruz, e quando Jesus morre, o diabo pensa, mais uma vez eu venci, agora o meu plano mais uma vez deu certo. Mal ele sabia que na verdade Deus estava controlando todas as coisas. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus foi colocado lá dentro de uma pedra, colocado uma pedra na frente de uma tumba lá, e ficou lá um tempo, mas ele ressuscitou. Enquanto o diabo estava pensando, olha, terminou, Deus estava dizendo, não, aonde você achou que tinha um ponto, eu coloquei uma vírgula, a história continua, porque eu não trabalho da forma que vocês trabalham. Enquanto os discípulos estavam desesperados pensando, terminou, Jesus, depois de ter ressuscitado, foi se encontrar com muitos e disse, por que é que vocês estão aí desanimados, por que é que vocês estão aflitos, por que é que vocês voltaram a fazer o que vocês faziam antes, vocês estão pescando peixes novamente? Jesus questiona Pedro e diz, Pedro, o que é que você está fazendo? E Pedro diz, Senhor, eu estou aqui pescando. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu me ama. 3 vezes Jesus pergunta para ele, e Jesus fala para ele, olha, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus estava lembrando a Pedro o chamado que ele tinha sobre a vida de Pedro. Jesus estava dizendo para ele, olha, as coisas não chegaram ao fim, ainda não terminou. Talvez vocês pensaram, ali foi um ponto final, mas não para Deus, porque no reino de Deus as coisas funcionam de ponta cabeça aos olhos naturais, aos olhos humanos. Então nós precisamos colocar a nossa confiança, nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Não tem como nós vivermos uma vida com Deus se não for por meio da fé. Não é aquilo que nós vemos, não são as experiências dessa vida. Eu creio porque eu creio, porque a palavra de Deus diz que sim. Jesus estava tentando ensinar e falar com aquelas pessoas, mas eles não conseguiam acreditar. No reino de Deus, uma coisa que nós precisamos entender também, que muitas vezes nós temos dificuldades, e eu acredito que Jesus tenha usado um grão de mostarda até para ensinar um princípio para os discípulos e para aquelas pessoas que estavam ouvindo, tentando ensinar e falar a respeito do reino de Deus, do reino dos céus para aquelas pessoas. Jesus estava falando a respeito de um processo, Jesus estava falando a respeito de tempo, Jesus estava falando a respeito de que não é agora, não é imediato, não é para hoje, não é para ontem, porque o ser humano, nós temos a tendência a não querermos esperar. Se Deus falou, então eu quero ver acontecendo.
Jesus falou, eu vim estabelecer o reino de Deus, e aí as pessoas estão esperando e dizendo, então tá bom, cadê? Quando Jesus está pendurado em uma cruz, cadê o reino de Deus? Cadê o nosso rei? O Senhor não veio estabelecer? A gente não está vendo nada, mas cadê? E Jesus, através, na verdade, desta parábola, ele está tentando ensinar que no reino de Deus as coisas não funcionam como no reino natural. Existe um processo, e o problema é que este processo, muitas vezes, ele pode ser doloroso e um pouco dolorido para mim e para você, porque se você pegar um grão de mostarda, qual que é o processo? Como é que faz porque a Bíblia vai dizer que ele vai se tornar uma das maiores hortaliças grandes, onde as aves do céu vão vir e formar os seus ninhos nele, tá bom, mas existe um processo. Qual é o processo? A primeira coisa é que o terreno precisa ser preparado, o coração precisa ser preparado. Depois, o que acontece? A semente, o grão precisa ser plantado, e quando se planta o grão, aqui existe uma grande dificuldade, sabe por quê? Porque durante um tempo, quando o grão é plantado, nada é visto, não se vê. Você olha para a terra, não tem nada, hein? Vai dar nada isso aqui. E com certeza foi a sensação de muitos quando Jesus morreu na cruz. Isso aqui não vai dar nada, isso aqui não deu em nada. Só que Jesus estava tentando ensinar para eles, é um processo. Não é porque vocês não veem que não vai acontecer, está plantado. Está plantado, não é morto. Plantado não é que não existe, você talvez não esteja vendo, mas fica tranquilo, porque se regar no tempo certo vai crescer e vai trazer frutos. Jesus estava tentando ensinar um processo, que aquelas pessoas, os discípulos conseguissem entender e compreender. Olha, vocês vão passar por um tempo onde vocês não vão ver nada, vocês vão passar por um período onde a semente vai estar plantada, e vocês não vão enxergar nada com os olhos de vocês, porque por enquanto eu estou com vocês, eu estou contando a parábola, eu estou junto com vocês, mas vai chegar alguns dias que eu não vou estar aqui. O que Jesus estava tentando ensinar através dessa palavra é isso: eu não vou estar com vocês, vocês não vão ver nada, a semente vai estar dentro da terra, mas vocês precisam continuar acreditando, porque mesmo debaixo da terra, mesmo sem ver, mesmo sem perceber, mesmo sem conseguir enxergar nada, vocês precisam continuar acreditando, porque na hora certa, no tempo certo, vocês vão ver que vai começar a sair e vai brotar alguma coisa dali. Difícil, hein, Deus? Difícil. Nas nossas vidas é assim, no nosso dia a dia é assim, na caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus é assim, não tem como não ser assim. E é difícil, porque muitas vezes nós não vemos as coisas. Pastor prega, você recebe a promessa, você lê a Bíblia e você recebe a promessa, você diz, glória a Deus, amanhã eu recebo, e você sai da porta da igreja com o seu coração cheio, e você acorda no dia seguinte, a promessa está no coração, mas você abre o olho e você não vê promessa nenhuma. Nada está acontecendo na tua vida, nada está acontecendo no trabalho, nada está acontecendo em casa, a esposa que não muda, o marido que não muda, o trabalho que não funciona, a vida que não anda, está tudo empacado, mas eu tenho promessa. E aí você fica naquela situação, no que é que eu acredito, porque eu tenho uma semente, eu plantei uma semente, mas eu não estou vendo nada. A palavra para mim e para você, queridos, é que nós vamos passar por esse tempo onde muitas vezes nós não vamos ver, não vamos sentir, mas se você se manter fiel, neste tempo que você não conseguir ver nada, nesse tempo que você não perceber nada, se você se mantiver fiel, pode ter certeza que no tempo certo, você vai ver florescer, você vai ver dando frutos, você vai ver a palavra se cumprindo na tua vida, você vai ver como os discípulos viram. Eles por um momento não acreditaram, por um momento ficaram desencorajados, por um momento foram embora, voltaram a fazer aquilo que eles faziam, mas
chegou um tempo onde Jesus, ele ressuscita, ele começa a aparecer para os discípulos, ele começa a aparecer para algumas pessoas, alguns nem acreditaram, não é possível que é Jesus, não é possível que é Jesus. Jesus tem que até comprovar para alguns, olha aqui, olha para Tomé, olha aqui a marca na minha mão, meu filho, olha aqui o prego que furou minha mão. Eles não conseguiam acreditar. Muitas vezes até parece conosco, quando a gente começa a ver a promessa se cumprindo, a gente que é crente é engraçado, né? A gente ora, não, eu creio, ora. Quando começa a acontecer, a gente até se assusta, né? Meu Deus, está acontecendo, nossa, Deus faz as coisas mesmo, hein? Foi com os discípulos, foi o que aconteceu com eles, porque o tempo inteiro que Jesus esteve aqui na terra, Jesus avisou da sua morte, mas o tempo inteiro, Jesus avisou, eu vou morrer, eu vou me entregar, tanto que diversas vezes os discípulos brigaram com Jesus, não Senhor, você não vai morrer na cruz não, Pedro, não, se for uma cruz, eu vou com você, vou deixar você morrer lá não, imagina, que negócio é esse? Eles não conseguiam acreditar, Jesus apareceu, eles ainda ficavam, não é possível uma coisa dessa. Nós somos duros, muitas vezes, de acreditar naquilo que Deus faz. Existe o tempo, então, de plantar, existe o tempo que o grão ele fica debaixo da terra, existe o tempo de regar, existe o tempo que nós estamos regando aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. É o tempo onde a gente se dedica naquilo, é o tempo onde a gente coloca o nosso suor em cima daquilo, é o tempo onde a gente trabalha em cima daquilo e mesmo assim ainda não vemos nada, não vemos o crescimento. Esse é o momento mais difícil, acredito eu, porque você está ali, você está fazendo, você está sonhando, você tem uma palavra, você está realizando e você não está vendo, você está regando e nada está acontecendo, mas nós temos promessas na palavra de Deus que quem dá chuva, quem dá crescimento é o nosso Deus. Então, com relação ao crescimento, você pode ficar tranquilo, se você fizer a tua parte, se você plantar o grão, se você plantar a semente, se você se dedicar, se você se aplicar, pode ficar tranquilo que o crescimento, que a chuva que precisa regar a nossa terrinha, a nossa sementinha para trazer o crescimento, Deus vai dar, pode descansar o seu coração. E aí por último eu coloquei esperar. Tempo, eu gosto de pregar sobre tempo. Eu comecei a igreja pregando uma série sobre tempo, porque tempo muitas vezes é o que nos mata. Tempo é o que nos mata, porque a gente não gosta de esperar, mas tem que esperar. Se não esperar, não tem jeito. Só para nós terminarmos, eu quero falar mais 3 coisas rapidinho. Coloquei aqui o propósito. Qual que então era o propósito dessa parábola? Qual foi o propósito dessa parábola? Eu coloquei, era ajustar a perspectiva dos discípulos e ouvintes de Jesus. Eles achavam que o reino era terreno e para agora. Olha o que Lucas escreve lá em Lucas 19:11. Ouvindo eles estas coisas, aqui é uma outra parábola, mas nos transmite a ideia a interpretação que eles tinham quando Jesus contava uma parábola. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então olha só, a ideia daquelas pessoas era justamente essa, que o reino iria se estabelecer ali. Tanto que quando Jesus ele vai entrar em Jerusalém, lá no jumentinho, o que é que as pessoas fizeram? Elas estavam esperando Jesus, cortaram lá as árvores, pegaram as plantas, estenderam no chão, estenderam roupas, para fazer o quê? Para receber o rei. O rei está entrando em Jerusalém, o rei vai ser coroado, o nosso rei agora vai assumir o trono. Mal sabia eles que uma coroa assim seria colocada na cabeça de Jesus, mas não uma coroa que eles estavam imaginando, não uma coroa de ouro, não uma coroa com brilhantes, mas uma coroa de espinhos, porque o reino que Jesus estava vindo a estabelecer não era o reino que eles imaginavam. Esse foi o propósito, na verdade, Jesus tentando passar para aquelas pessoas através dessas parábolas que ele vai falar a respeito do reino. Essa parábola também tem uma mensagem profética, carrega uma mensagem profética falando sobre o futuro. Em Mateus 13:31 diz assim: outra parábola lhes propôs, vou ler de novo, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo.
Então olha só, é profética por quê? Porque um homem plantou a semente já foi plantada, e os frutos ainda vão chegar. Vai chegar um dia ainda que o reino de Deus, de forma completa, plena, vai ser estabelecido em nosso meio. Jesus vai voltar, nós vamos subir com Jesus, vai ter milênio, vai ter um monte de coisa, vai ter tribulação, o fim dos tempos, e muita coisa vai acontecer, mas essa hortaliça aqui, essa pequena semente que foi plantada lá atrás, um dia vai se tornar uma grande hortaliça e o reino vai ser estabelecido. Então, essa parábola também nos mostra que aquilo que Deus começou a fazer vai se completar, não terminou ainda. E a aplicação da parábola nas nossas vidas, né? Você está pronto para viver uma vida como plantador de sementes de mostarda? Será que você está pronto a viver como uma pessoa que planta grãos de mostarda? Porque não é fácil. Porque aqui a gente está falando de invisível, aqui a gente está falando de outra realidade que não é a nossa realidade. Quando você entrega o seu coração para o Senhor, quando você começa a andar com Deus, Deus está te chamando para uma nova realidade. Você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. Você vive as coisas dessa terra, mas na verdade os nossos olhos estão na eternidade. Você trabalha, você faz as coisas do cotidiano que você tem que fazer, mas na verdade o que consome o seu coração não são as coisas desta terra. Os seus olhos estão na eternidade e existe um custo para isso aqui. Por quê? Porque nós somos de carne, de pele, de osso e nós gostamos de viver por sentimentos. A gente gosta de viver por aquilo que a gente vê, a gente gosta de viver por aquilo que a gente consegue pegar, e no reino de Deus funciona ao contrário. No reino de Deus funciona por fé, por aquilo que a gente não consegue pegar. Então você está disposto a ser esse tipo de gente que vai pegar uma semente, vai plantar e não vai estar vendo nada, mas vai continuar acreditando? As pessoas vão olhar para você e falar assim: você é maluco? Por isso que tem gente que pensa que crente é maluco, porque como é que você acredita? Tem gente que como é que você acredita em Deus? Você já viu Deus? Não, eu nunca vi Deus, mas eu acredito. Como é que você acredita? Você já ouviu a voz de Deus assim no seu ouvido? Não, eu nunca ouvi Deus. Então como é que você acredita? Não sei. Então você é maluco. Devo ser. É loucura. Eu e você precisamos estar dispostos. Deus algumas vezes vai nos levar na contramão do mundo. Enquanto a economia está dizendo: agora é o momento de investir, Deus vai falar para você: agora não invista, faça tudo contrário, dá tudo que você tem. Aí enquanto talvez estão dizendo: agora é o momento de fazer tal coisa, e você faz totalmente contrário, porque Deus te direcionou para fazer. Andar com Deus, viver, fazer parte deste reino, é entender que no reino de Deus as coisas não funcionam no padrão deste mundo. Eu e você precisamos estar dispostos, porque é desafiador. Em alguns momentos nós não vamos compreender, em alguns momentos nós não vamos entender, em alguns momentos a gente vai falar: meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas nós não precisamos entender. Na verdade, nem tudo a gente vai entender, nem tudo a gente vai concordar com Deus. Está certo, Deus, olha, essa ideia que o Senhor me deu foi muito boa. Na verdade, vai ter vezes que a gente vai pensar: Deus, que ideia ruim que o Senhor me deu, mas o Senhor é Deus, eu não sou Deus. Então, se a ideia é do Senhor, eu vou fazer a tua ideia. E quando nós acreditamos, quando nós damos passos de fé, então nós vemos o reino sendo estabelecido nas nossas vidas. Então a gente vê esse pequeno grão de repente tomando forma e saindo uma plantinha, e coisas sobrenaturais acontecendo nas nossas vidas. Mas eu e você precisamos estar dispostos a pagar este preço. Não é um preço que dinheiro pode pagar, não é um preço que eu e você podemos comprar em algum lugar, mas é um preço de todos os dias dizer não para o meu eu, dizer não para as minhas vontades, dizer não para os meus sonhos, dizer não para os meus planos, e entender que a vontade de Deus para a minha vida é melhor, entender que os planos dele
para mim são melhores que os meus, que a minha vida na verdade está nas mãos dele, e quando eu entendo isso, então eu estou pronto para pegar este grão e plantar, e aí sim eu vou viver, e junto com ele eu também vou ser aquele que contribui a estabelecer o reino dele aqui nesta terra. Se a semente foi plantada, certamente nós veremos os frutos. Se a semente foi plantada, grave isso no seu coração. Se a semente foi plantada, certamente nós veremos os frutos. Porque o diabo vai te dizer: não vai acontecer nada. Aí você fala para o diabo: eu não estou nem aí para você, eu não quero nem saber de você, eu não dou nem ouvidos para você. Queridos, Deus falou. Olha só, com tudo isso que está acontecendo, você acha que o diabo não fala coisa na cabeça? A gente começou a igreja aqui, com 40 dias de igreja, bateu a pandemia, a igreja tem que fechar. Você acha que o diabo não falou: tu está lascado, maluco, está lascado com ele. Se eu te contar o valor que a gente paga desse aluguel aqui, você chora. Aí eu falei: lascou, tem que dar minha casa vou ter que mudar, você vai ter que me receber na tua casa lá, vão tomar minha casa. O diabo fala isso, mas aí o que acontece? A gente lembra do quê? Deus que falou, vai e faz, meu filho. Se Deus falou, eu não quero nem saber. Diabo pode falar, pode ficar endemoniado, pode pular, pode ficar bravo, a igreja pode fechar a porta, pode ficar irritado, pode não vir ninguém, mas eu sei de uma coisa: a conta vai ser paga, as coisas vão acontecer, o fruto vai aparecer. Por quê? Porque no reino de Deus as coisas não funcionam como no reino natural. Assim é neste lugar, assim é na minha vida, assim é na sua vida também. Acredite nisso. Quando o diabo te disser não vai acontecer, quando o diabo te disser: olha, não vai dar frutos, tenha certeza que se Deus te deu uma palavra, tenha certeza que se Deus colocou no teu coração, tenha certeza que se Ele falou com você, vai dar frutos em nome de Jesus.